Oi, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak, juntamente com a Solange Gonçalves, somos as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, GEFAM, e vamos apresentar esse webinar. Só para avisá-los que semana que vem não haverá webinar, a gente vai fazer um pequeno recesso, e também gostaríamos de avisá-los o seguinte: nós temos um encontro, o primeiro encontro brasileiro em economia da família e do gênero, que será realizado no dia 3 de setembro, de forma online. Então, quem tiver interesse, por favor faça as suas inscrições. Vocês podem entrar pelo site do gefam.com.br para fazer a sua inscrição. Também inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Assim, caso você perca algum dos nossos webinars, poderá assisti-lo por lá. Esse webinar será dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação da nossa convidada, e depois abriremos para perguntas. Os participantes podem encaminhar suas questões pelo chat do Zoom ou apenas avisar que querem fazer uma pergunta. Ao final, todos podem perguntar para a nossa convidada. Para não termos problemas de sobrecarga do Zoom, vamos fechar o som de todos enquanto a Simone estiver falando, assim como também as câmeras. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber a professora Simone Weiman. Ela vai falar sobre métodos de demografia da família e uma aplicação no contexto da Covid-19. Vamos conhecer melhor a nossa convidada? Simone é professora titular do Departamento de Demografia da UFMG e pesquisadora do CDPLAR. Formada em Economia, tem mestrado e doutorado em Demografia, ambos pela UFMG, e estágio pós-doutoral no Office of Population Research at Princeton University. Suas áreas de atuação são demografia econômica, demografia da família e trabalho das mulheres. Então, muito obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do nosso webinar. Então, esse seminário seguirá a seguinte ordem. Então, a Simone vai fazer a apresentação dela, depois a gente abre para perguntas. Obrigada novamente pela participação de todos. Simone, por favor, a palavra é sua. Ótimo. Muito obrigada, Lorena e Solange, pelo convite, que me honrou muito. Deixa eu só colocar minha tela aqui, ver se está tudo certo. Está tudo certo? Não, peraí, não está ainda. Vocês estão vendo minha tela cheia, completa? Sim. Sim? Beleza. Então vamos lá. Mas, enfim, o que eu estava dizendo, eu achei uma oportunidade excelente falar sobre essas coisas, né? A minha área de trabalho é a demografia da família, e esse grupo aqui é um grupo, né, mais de economia da família e gênero, e eu trabalho mais com demografia da família e gênero, mas a gente poderia dizer que a demografia da família ela é assim, prima da economia da família por parte de pai e prima da sociologia da família por parte de mãe, alguma coisa mais ou menos assim, né? Então, e elas, obviamente, que essas disciplinas elas podem e devem interagir o máximo possível, porque a gente se aproveita dessa interação, né? Então, o que eu pensei em fazer aqui era, esse título aí eu dei já logo que a Solange me perguntou um título, eu dei o título, depois eu fui mudando, ficou o título assim mesmo. Assim, a minha apresentação não está muito agarrada nesse título, não, mas a ideia é que eu quero, se eu conseguir passar os slides, né? Por que eu não consigo passar? Aqui, é com o mouse. A ideia é que eu quero falar um pouquinho sobre a família, sobre a ótica demográfica, falar um pouquinho de conceitos e métodos, não é para dar aula de conceito e método aqui, mas falar um pouco de algumas coisas que eu acho que são essenciais, né, para a demografia da família, depois falar um pouco de tendências de composição domiciliar no Brasil, para depois ir para uma parte um pouco mais aplicada, que é a relação entre os idosos, as famílias estendidas, as mulheres e a Covid-19 no Brasil. Bom,
do ponto de vista assim, da gente definir melhor o escopo da demografia da família, eu diria que assim, o que a demografia da família tem de essencial e que difere das outras disciplinas que trabalham com família, que também não é só sociologia e economia, né? Você tem direito da família, psicologia da família, medicina da família, e por aí vai, né? Os campos são infinitos, mas no caso da demografia da família, eu acho que assim, o mais importante é a conceituação, a medição e a modelagem, né? Então, é muito importante, nesse nosso campo de análise, definir bem cada uma das unidades de análise que nós estamos interessados, ser capaz de medi-las apropriadamente, as suas variações no tempo, as suas diferenças entre os diversos grupos socioeconômicos, etc., e também modelar os processos que levam às formações familiares. Do ponto de vista aqui, eu vou fazer esse quadro aqui é um quadro ultra genérico, assim, mais estilizado impossível, né? Porque isso aqui, obviamente, que isso aqui daria um livro inteirinho, aliás, mais do que um livro inteirinho, só para assim, ficar nos componentes mais básicos. Assim, do ponto de vista demográfico, a gente diria que as variáveis, as mudanças demográficas mais importantes, modelando as mudanças que ocorrem nas famílias, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, em primeiro lugar, queda da mortalidade e aumento da longevidade. Eu estou aqui diferenciando queda da mortalidade e aumento da longevidade, porque você tem uma primeira fase da queda da mortalidade, que é a queda da mortalidade infantil, que é algo super essencial para as famílias, porque ao cair a mortalidade infantil, isso permite a queda da fecundidade, né? Então, isso libera uma parte grande do tempo das mulheres de ficar tendo filhos até o final da vida reprodutiva delas, que com a longevidade muito baixa coincide com o final da vida, ou seja, faz com que as mulheres deixem de passar a vida inteira tendo filhos, né, para que alguns poucos sobrevivam. Então, a queda da mortalidade infantil e o próprio aumento da longevidade dos adultos, ou seja, a queda da mortalidade adulta, libera, não apenas leva à queda da fecundidade, como libera o tempo das mulheres para outras perspectivas além do papel da maternidade. Isso é um ponto super importante quando a gente pensa nas famílias. Daí vem as mudanças nos papéis de gênero e de geração, então a gente está sempre muito preocupado com as mudanças nos papéis de gênero, que tem muito a ver com a queda da fecundidade, também com a queda da mortalidade, mas você tem também uma mudança importante aqui nos papéis de geração. Então, assim, as hierarquias de gênero e geração, elas tendem a ser desestabilizadas. Com isso, maior frequência das transições na nupcialidade, né? Mais formas de uniões nupciais e mais frequência mesmo, né? Uniões e dissoluções que podem acontecer várias vezes ao longo do ciclo de vida. E uma coisa super importante que tá, né, assim, que permeia todo esse processo é a maior autonomia e privacidade, tanto do ponto de vista de um maior desejo por autonomia e privacidade, quanto a maior possibilidade de autonomia e privacidade. Isso tudo junto leva a alguns fatos estilizadíssimos aqui. Famílias menores e nucleares, né? Então, tamanho médio de família menor, e famílias predominantemente nucleares, isso assim, é observado como uma tendência geral no mundo. O que é a família nuclear? É aquela família definida apenas pelos laços de conjugalidade e parentalidade, ou seja, é um casal ou apenas um indivíduo e filhos. Ou pode ser um filho só, pode ser nenhum filho, mas o núcleo ele é composto apenas de uma relação conjugal, se houver, e uma relação parental, se houver também. Há uma outra tendência super importante, que tem a ver com a coisa da autonomia e a privacidade, as pessoas, o aumento das linhas, né, o chamado solo living, né, maior propensão das pessoas a querer prezar pela privacidade, sem com isso destruir as suas relações sociais, mas poder mantê-las com limites claros que não impliquem na corresidência.
casais sem filho, né? Uma tendência super importante. Semana passada alguém estava citando isso aqui, né? Alguém falou sobre os DINKs, né? Que é os Double Income No Kids, né? Que são ganhar muita relevância na literatura, porque eles são um nicho para estudar consumo, comportamento, cultura. Mas aí, nesse caso do DINK, nós estamos falando de casais sem filho, mas que também são duplo rendimento. Obviamente que a ausência de filhos abre um espaço para que haja duplo rendimento, mas não necessariamente há um duplo rendimento. Então, os casais sem filhos também tendem a ser uma tendência. Os arranjos monoparentais, ou seja, apenas um dos pais vivendo com seus filhos. Aqui é super importante ressaltar que os monoparentais ainda são altamente, predominantemente femininos, tem pouquíssimo monoparental masculino, a não ser quando os filhos são grandes, né? Se os filhos são crianças, eles tendem a ser quase, assim, mais de 95% são mães com seus filhos pequenos. As famílias reconstituídas, né? Eu tenho um pouco de problema com esse nome, mas, enfim, é um nome que é a tradução de step families que a literatura aqui no Brasil cunhou, né? Que são as famílias que são... É a ideia de que você... Eu acho que eu não gosto muito do termo, porque tem a ver com assim, a família se desfez e você reconstrói de outra maneira. Eu não sei se necessariamente é uma reconstrução, mas, de qualquer maneira, esse é o termo em que você tem pessoas vivendo com novos cônjuges e com filhos que não são seus próprios filhos, filhos que são filhos do seu cônjuge. Aqui, deixa eu deixar claro de uma vez, porque eu não vou entrar nesse aspecto mais, só para deixar claro que quando eu estou falando de conjugalidade, eu estou falando de qualquer forma de conjugalidade. Eu não vou me ater, porque não temos tempo para isso, nos tipos de conjugalidade, na nupcialidade, no casamento formal, no casamento informal, nas uniões consensuais, na coabitação. Não vou entrar nesse detalhe, isso é um tema para um próximo webinar. Aqui nós vamos simplesmente falar em conjugalidade como sendo um casal corresidente. E isso, né, só para completar aqui, nos leva a uma enorme diversidade no ciclo de vida, diversidade de formas familiares do ciclo de vida. Ao invés de você ter um ciclo de vida em que a pessoa nasce, vive numa família, né, em que ela tem lá os pais, os irmãos, depois ela sai de casa para casar, tem os seus filhos, e depois os filhos saem de casa, o cônjuge, se for uma mulher, normalmente o cônjuge morre menos frequentemente. No passado, há uma dissolução por separação e depois termina o ciclo. Né? Hoje, muito mais diversidade a gente observa ao longo dessas trajetórias. As trajetórias podem ser de múltiplas entradas e saídas, o que representa um enorme desafio para a gente modelar essas coisas, porque você tem estados, o único estado absorvente possível é a morte. Antes de chegar à morte, você pode fazer todo tipo de entradas e saídas nos diversos estados familiares. E outra coisa super importante aqui também é a verticalização das relações familiares. Essa é uma coisa que aparece muito claramente quando a gente observa a evolução das famílias, é que, principalmente com a queda da fecundidade, as famílias elas deixam de ter, elas perdem a importância nos vínculos colaterais, né? Então as pessoas têm menos irmãos, por consequência, você tem menos primos, menos tios, menos sobrinhos, né? E então você tem menos relações colaterais e mais relações verticais por conta da maior longevidade, e isso vai depender também da idade, a maternidade, mas as famílias tendem a observar uma maior verticalização. Nós vamos voltar, isso vai ser super importante daqui a uns minutinhos, eu vou voltar nesse ponto. Aqui um pouco de conceito. Tem uma barra aqui em cima para mim, vocês não veem não, né? Uma barra de comando que está tampando o título para vocês, não aparece isso não, né? Beleza. Então, que eu não estou vendo o título que eu pus aqui, mas tudo bem. Conceitos... O que está escrito aqui, hein? Qual que é o título? Conceitos o que mais? Conceitos, família, domicílio e família domiciliar. Isso. Só para conceituar um pouco, só para a gente ter certeza que estamos todos na mesma página e não há, e eu posso usar
esses conceitos sem grandes problemas, porque o que acontece é que nos estudos de família em geral, na economia da família, na sociologia da família, enfim, em geral, quando as pessoas falam em família, a gente tende a usar esses conceitos com uma certa liberalidade e uma intercambialidade que, às vezes, gera confusão. O nosso objeto é a família. Mas quem é a família? Quem é a família? Qual família que é a unidade de análise relevante? Então, a gente tem que definir, para início de conversa, qual é a nossa unidade de análise relevante. A família, grosseiramente falando, ela pode se referir ao grupo familiar, que é essa elipse mais à esquerda, o grupo familiar, que é definido pelas relações de parentesco. As relações de parentesco se constituem das relações de consanguinidade, de adoção e de afinidade. Relação de afinidade, para quem não sabe, é aquela que através da qual o parente do seu parente vira um parente, vira o seu parente, ou seja, a mãe do seu marido vira o seu grupo familiar, e por aí vai. Então, você tem esse grupo familiar mais amplo. Do outro lado, a outra elipse à direita, o grupo domiciliar, aqui nós estamos falando de um grupo que normalmente, em grande parte, coincide com a sua família parental, mas apenas uma parte da sua família parental, mas ela pode ser composta também de outros não parentes. Você tem outras pessoas que podem não ter nenhuma relação de parentesco com você e fazer parte do seu grupo domiciliar. A interseção entre essas duas coisas nos dão a família domiciliar, a chamada família domiciliar, que é os vínculos de parentesco restritos à corresidência, restritas às relações de corresidência. Dentro dessa família domiciliar, a gente pode ter um núcleo, que é a partir de um chefe, que pode ou não ter cônjuge, que pode ou não ter filhos, e fora o núcleo, além do núcleo, a gente pode ter também os outros parentes. Então, essa é a família domiciliar, que mais frequentemente ela é utilizada como unidade de análise, sobretudo nos estudos econômicos. Quando você está pensando em economia de escala, em unidade de decisão, em poder de barganha, normalmente a gente usa essa unidade aqui, a família domiciliar, por uma questão, em primeiro lugar, de praticidade. Praticidade é uma questão bem pragmática mesmo, porque essa é a unidade prontamente observada nas pesquisas domiciliares, que a gente pode observar e não tem grandes problemas quanto a isso. E, além disso, além da praticidade, conceitualmente, você pode dizer que a coincidência entre o vínculo de parentesco com a corresidência, ela te dá um conjunto de oportunidades para que as pessoas façam economia de escala, porque elas compartilhem as decisões, que elas compartilhem que o bem-estar delas seja produto do bem-estar de cada um, o bem-estar individual seja produto do bem-estar do conjunto dessas pessoas. Então, há razões tanto práticas quanto conceituais para a gente normalmente tratar da família domiciliar. No entanto, nem sempre a família domiciliar é tudo que a gente quer ver. Depende de quais são os propósitos. Por exemplo, quando a gente está interessado em, hoje, uma questão super importante, cuidado com os idosos, por exemplo, num contexto em que cada vez mais as pessoas têm mais autonomia, optam por não fazer a corresidência, muitas vezes o grupo de suporte de um idoso não está dentro da família domiciliar, não está dentro do grupo domiciliar. Você tem suporte à distância, que é dado por outros parentes que não estão dentro da família domiciliar. Então, tudo depende dos propósitos que a gente tem. É importante que a gente tenha clareza quanto à diferenciação desses conceitos. O fato importante é que o grupo domiciliar, observado pelas pesquisas censitárias, ele está nessa área achurada aqui. Eu estou vendo que eu tenho um monte de aluna que está aqui nesse grupo, esses meus alunos já não aguentam mais me ouvir falando nisso, eu começo sempre meus cursos de demografia da família falando nisso, exatamente para que a gente possa
partir de definições que sejam usuais para todo mundo, então peço um pouquinho de paciência para quem já me viu falando isso muitas vezes. Mas, então, o grupo domiciliar, que inclui a família domiciliar, ele é observável nas pesquisas censitárias, enquanto que o grupo familiar não pode ser observado nas famílias censitárias e muito dificilmente ele pode ser observado. E aqui é muito importante o papel da modelagem demográfica, porque através das funções de fecundidade, mortalidade e casamento, a gente consegue replicar quais seriam os processos daquilo que a gente poderia chamar, assim, um pouco grosseiramente, de produção de parentes, ou seja, como é que os seus parentes são produzidos, né? Produzidos no sentido de que, para você ter parentes, alguém tem que ter tido filhos, a mortalidade tem que ter operado, e as uniões entre pessoas que vão ter filhos também tem que ter, de alguma maneira, tem que ter operado também. Não precisa ser um casamento formal, mas algum tipo de união em algum momento tem que ter havido. Né? Então, em grande medida, a demografia ela se ocupa bastante desses processos, da modelagem desses processos que resultam nesses grupos familiares, e muitas vezes conhecer esses grupos familiares ele é super importante. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, tem inúmeros outros exemplos, mas no exemplo que eu dei, né, da rede de suporte de um idoso, para você conhecer a rede de suporte de um idoso, é importante você saber qual é a probabilidade desse idoso ter irmãos vivos. Irmãos de qual sexo? Qual é a probabilidade dele ter quantos filhos do sexo feminino, quantos filhos do sexo masculino? Quantos netos do sexo feminino e do sexo masculino? E, obviamente, essas relações não estão restritas à corresidência. Então, muitas vezes, a gente precisa ir além da corresidência. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que os laços de parentesco eles são uma rede de conexões latentes pronta para ser ativada nos momentos de necessidade. Então, a sua família está lá, quietinha, né? Você não usa ela para nada, mas, de repente, você ganha na loteria. Aí aparece um monte de primo que você não sabia nem que tinha, né? Isso para ficar assim numa coisa assim mais anedotal, mas na verdade é isso. Assim, dependendo das decisões que você está pronto para tomar ou que você não está pronto para tomar, dependendo do tipo de revés que você tem na vida ou do tipo de vantagem que você tem na vida, o seu grupo familiar pode se tornar mais ou menos amplo e, portanto, essa é uma parte muito importante da história que a gente também gosta muito de conhecer. A nada de métodos hoje, porque nós não vamos ter tempo para isso, e vou falar um pouco das mudanças, as mudanças mais evidentes, para a gente poder ir depois para o caso dos idosos e a Covid. Então, as mudanças mais evidentes que a gente geralmente menciona e que estão descritas mais frequentemente na literatura têm a ver com tamanho e diversidade. Tamanho, até o podcast da Lorena e da Jordana ofereceu essas estatísticas, não foi? Que tinham o número médio de pessoas corresidentes nos domicílios, eu não chequei para ver se os nossos números estão iguais. Enfim, a gente tem sempre questões metodológicas que têm que ser discutidas quando a gente está comparando números, mas o fato é que é muito fácil a gente observar que o tamanho médio dos domicílios, do número de pessoas nos domicílios, ele está... eu pus aqui 2018 PNAD-C, mas depois esse título aqui está errado. Eu tirei o PNAD-C porque eu fiquei na dúvida sobre a estatística gerada aqui, então eu achei melhor tirar o número de 2018. Então, eu fico só com de 1960 a 2010, tem uma razão prática para isso, que são censos demográficos em que a gente consegue captar essas relações familiares todas que eu vou mencionar aqui. Então, nós estamos olhando até 2010, infelizmente, 2020 só ano que vem. Né? E assim, com a mesma metodologia. Né? A gente está até fazendo um esforço de compatibilizar a metodologia de PNAD contínua com censo, mas é bem complexo essa compatibilização. Estou vendo a Lorena sacudindo a cabeça, ela deve já ter tido problemas nessa área, a gente tem muitos problemas nessa área. Bom, então, do ponto de vista da diversidade, né, que é muito mais interessante, essa é um gráfico também que eu gosto muito de mostrar,
que mostra o que acontece do ponto de vista das famílias nucleares, isso do ponto de vista do Brasil. Né? O que a gente sabe é que as famílias nucleares, no mundo inteiro, elas se tornaram cada vez mais prevalentes. Né? As famílias se tornaram cada vez mais nucleares, exatamente pela agilidade, pela facilidade e independência com que as famílias nucleares elas podem se adaptar às condições de mercado de trabalho, às condições socioeconômicas, elas podem migrar, elas podem se afastar, né, dos seus vínculos familiares originais, e por isso mesmo, no mundo moderno, industrializado, com um mercado de trabalho muito dinâmico, as famílias tendem a ser cada vez mais nucleares. Do ponto de vista das famílias nucleares, a gente pode dividir as famílias nucleares nesses 4 tipos: domicílios unipessoais, casal sem filho, monoparental e casal com filho, sem entrar na forma de conjugalidade, tá? Que eu já deixei claro que hoje eu não vou entrar na forma de conjugalidade. Então, os domicílios unipessoais, o que a gente vê é que eles estão crescendo muito ao longo desse tempo, assim, não aparece muito aqui, porque a gente tinha 1,4% dos domicílios eram unipessoais no Brasil em 1960. Mas esse número, assim, ele quadruplicou, mais do que quadruplicou, se tornou 5,3%, quase quadruplicou, em 2010. Ainda estamos muito longe do que acontece nas sociedades mais modernas e menos familistas. Né? A gente tem países em que os domicílios unipessoais eles passam dos 25%, né? Onde as pessoas tendem, de fato, e principalmente os idosos, né, a viverem sozinhos, e por isso mesmo esse percentual de 5,3% denota para a gente um crescimento, mas ainda muito longe do que acontece em outros lugares. Depois vem os casais sem filhos, né, que também está crescendo. É um erro comum a gente achar que a proporção de casais sem filhos está crescendo porque as pessoas estão optando por não ter filho. Então, são os casais que não têm filho. Mas não é só isso. Grande parte da explicação para esse aumento da proporção de casais sem filhos é porque a gente está olhando para a população como um todo e a população está envelhecendo. Então, lá na outra ponta, quando os filhos ficam grandes e saem de casa e o casal sobra sozinho, você tem também um casal sem filho, que não é que ele não teve filho, ele teve filho, mas o filho não está mais morando no domicílio. Então, é uma combinação dessas coisas. Depois vem os monoparentais, super importante também, um crescimento bastante expressivo, né? A família monoparental, exatamente porque cada vez mais a reprodução ela não está condicionada a uma relação conjugal. Né? A reprodução ela pode se dar inteiramente fora de uma relação conjugal e, além disso, ela pode se dar numa relação conjugal e essa relação conjugal se desfazer, né, como frequentemente acontece, e aí você sobra com uma relação monoparental, um pai ou uma mãe com seus filhos. Geralmente uma mãe, se os filhos são crianças. Frequentemente mesmo uma mãe. E, por fim, os casais filhos que vão perdendo espaço, né? Vis-à-vis esses outros grupos. Só fazer uma outra observação, que eu já falei que eu não vou tratar do tipo de conjugalidade e também não vou tratar de uniões por sexo das pessoas. Esse não vai ser um ponto aqui, simplesmente porque não cabe aqui. Então, aqui eu estou falando de... E, sobretudo, porque também uniões de pessoas do mesmo sexo, de certa forma, eles desafiam os nossos modelos de fecundidade, exatamente porque você precisa pensar na fecundidade de uma outra maneira, né? Completamente diferente. Não é impossível, mas ainda é um enorme desafio para quem está fazendo modelagem demográfica desse tipo de coisa. Então, adiante. O que acontece? Aqui eu estou querendo mostrar que, além das famílias nucleares, então, assim, até essa faixa roxa, nós estamos falando das famílias nucleares. Mas o que a gente observa é que, apesar das famílias nucleares estarem processando muitas mudanças, perda de espaço da família
nuclear tradicional, né? Quando as pessoas falam, é o fim das famílias nucleares, as pessoas, na verdade, estão querendo dizer que as famílias nucleares tradicionais elas estão perdendo espaço para as famílias nucleares não tradicionais. Mas o fato é que a proporção de famílias nucleares ela se manteve mais ou menos, né, a gente pode dizer que aproximadamente a mesma, né, alguma coisa de 65%, 67% ao longo de todas essas décadas, né, o que é bastante estabilidade. E o que acontece para além das famílias nucleares é o que a gente vê aqui, que são as famílias estendidas e os domicílios compostos. O que são as famílias estendidas? Eu vou até voltar naquela figura, porque eu acho que é importante, para mostrar que a família estendida é um núcleo estendido por algum outro parente, alguma outra pessoa que não faz parte desse núcleo, pai, mãe, filhos. É alguma outra pessoa. Nós vamos ver que tipo de pessoa. Mais comumente, né? Pode ser qualquer pessoa. Mais comumente, eu vou falar sobre isso em instantes. Então, o que a gente vê é que as famílias estendidas tiveram um aumento significativo ao longo desse período, enquanto que os domicílios compostos, que são aqueles em que, além de ter um outro parente, você tem um não parente. Então, você tem alguma pessoa que é residente, tem que ser alguém residente, é residente no domicílio, mas não é parente. Tá? Então, assim, essa queda muito grande nos domicílios compostos, os domicílios compostos eles tinham uma participação grande de empregados residentes, agregados pensionistas. Isso tudo diminuiu, né? E diminuiu muito. Hoje, os domicílios que têm muito menos empregados, os empregados tendem a não ser residentes, e essas outras formas de residência também diminuíram. Mas o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção aqui é o da família estendida, de fato. A família estendida ela é muito importante aqui para a gente, porque o que aconteceu nesse mesmo período nos países mais ricos é que as famílias estendidas foram perdendo cada vez mais importância relativa, né? Por todos os fatores relacionados à industrialização, à necessidade de migração, a mercados de trabalho que exigem muito mais agilidade, a necessidade de autonomia, independência. Tem uma série de fatores que fizeram com que nos países desenvolvidos e de renda mais alta, as famílias estendidas tivessem se contraído ao longo desse período. E no Brasil, assim como em outros países da América Latina, não é só no Brasil, na verdade, na maior parte dos outros países da América Latina e outros países de renda média também, mundo afora, o que aconteceu foi um aumento das famílias estendidas. Tem uma série de explicações para isso, eu vou tentar falar um pouquinho sobre elas. Aqui, eu quero só mostrar essa figura aqui, eu tirei essa aqui diretamente de um trabalho meu, em que, por isso que as legendas estão em inglês, é só para decompor quais são esses outros parentes que fazem parte da família estendida ao longo do tempo. Então, a gente vê que nos anos 60, né, no censo de 1960, a parte mais importante desses outros parentes eram os chamados outros parentes, porque a gente não conseguia classificar como pai, mãe, filho não pode ser, né, porque filho faz parte do núcleo. Então, para além do núcleo, pode ser um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, um neto ou outros parentes que a gente não consegue identificar, pelo menos no censo de 2010 a gente consegue, mas nos anteriores a gente não consegue. Então, você tinha muitos desses outros parentes. Isso, de um modo geral, a explicação para isso é uma explicação assim, bastante razoável, é que você era um momento aqui de intensos fluxos migratórios internos em que as pessoas iam do meio rural para o meio urbano e como porta de entrada, né, para a vida numa cidade grande, as pessoas vinham viver com seus parentes. Então, um primo, um tio, um sobrinho, pessoas que vêm, parentes mais próximos ou mais distantes, que vêm de viver com seus parentes. A mudança que se processou ao longo do tempo, né, e que 2000 e 2010 a gente vê isso com clareza, é a perda de importância relativa desses outros parentes e um aumento da importância dos netos, principalmente em 2000. De 2000 para 2010, os netos perdem importância relativa porque a fecundidade das adolescentes caiu nesse período finalmente. Então, a fecundidade dos adolescentes ela é absolutamente fundamental para explicar esse
tipo de extensão familiar que a gente observa no Brasil e em outros países da América Latina e que a gente não observa em países de renda mais alta. Então, são fenômenos do tipo, né, que é uma combinação de coisas. Meninas jovens, muito jovens, que têm seus filhos muito cedo e formam um outro núcleo familiar dentro da família, dentro do domicílio dos seus pais. Esse parece ser o tipo predominante das famílias estendidas hoje no Brasil. Então, aqui são alguns pontos importantes que eu não queria deixar de destacar, que a maior parte das famílias estendidas no Brasil é formada por famílias multigeracionais. Hoje, no passado não era assim, hoje é assim, famílias multigeracionais. Isso tem uma hipótese assim, que é super bem aceita sobre isso, que é a ideia de que a fragilidade dos vínculos conjugais e a queda da fecundidade faz com que as famílias nucleares elas percam capacidade de fornecer suporte para os seus indivíduos. E, por isso mesmo, isso gera um reforço dos vínculos entre as gerações. Então, tem a teoria do beanpole family, que é a família pé de feijão, que é aquela família em que você tem a criança, o pai e a mãe, os avós, os bisavós, às vezes até os trisavós, e todo mundo ali dando suporte para aquela criança. Às vezes é uma criança só, e principalmente com a maior possibilidade de fragmentação dessas uniões, ela pode ter uma criança só para ter 8 avós, 16 bisavós e por aí vai, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, assim, é um reforço dessas relações multigeracionais que muitas vezes chegam para dentro dos limites do domicílio, ou seja, elas se dão na forma dessas pessoas se juntarem para dividir uma moradia. E muitas vezes fazer isso como uma estratégia de redução de pobreza, de maximização da renda disponível, do bem-estar, etc. Então, aumento da presença dos netos, que eu já falei, nas famílias estendidas, fatores explicativos, assim, também muito grosso modo falando, aumento da expectativa de vida, naturalmente, elevada prevalência da maternidade na adolescência, que você tem que ter gente vivendo mais, mas ao mesmo tempo tendo filho mais cedo, porque você vai só aumentando a idade com que as pessoas morrem, mas também vai aumentando a idade com que as pessoas vão ter seus filhos, você não vai ter muita convivência multigeracional. Então, você tem que ter essas duas coisas funcionando simultaneamente. Condições das mulheres jovens no mercado de trabalho, e não é apenas o acesso ao mercado de trabalho, mas também é o acesso à possibilidade, na verdade, são serviços de assistência às crianças dessas mulheres quando elas têm seus filhos. Então, é pré-escola, de um modo geral, creche, sobretudo, transferências sociais que permitam que essas mulheres possam se virar sozinhas uma vez que elas tenham seus filhos, então, e elas não ficarem dependentes das suas famílias. E transferência de renda para os idosos. O ponto da transferência de renda para os idosos é super importante aqui também, porque o que a gente vê é que o aumento das transferências das rendas para os idosos, não apenas através da aposentadoria, mas principalmente através do BPC, ele foi um fator muito importante que determinou também um maior poder de atração das pessoas beneficiárias aos seus outros familiares. Aqui eu estou citando aqui algumas coisas, não posso deixar de citar de jeito nenhum a Jordana, que é esse aqui, Jesus 2018, que na verdade isso aqui é a dissertação dela, mas ela tem muitos outros trabalhos nessa linha também. A gente trabalhou muito junto nessa questão das famílias estendidas, ela fez uma dissertação sobre geração sanduíche, que é um trabalho excelente, que vale a pena ser consultado. E eu queria só chamar a atenção, eu estou viajando aqui no tempo, não tenho a menor ideia com quanto tempo eu estou. Alguém quer me dar uma notícia? Está com uns 35, Lorena? Meu Deus, tá um pouco. Fica tranquila, mas uns 30, né? Mas fica tranquila, Simone. Vai. Eu só queria chamar a atenção, até anotei aqui para que eu não esquecesse,
porque nós estamos falando aqui de um grupo que está interessado em economia de gênero, e eu acho que é super importante que a gente nunca se esqueça das famílias estendidas e de todos esses detalhes que eu discuti aqui de uma forma meio abreviada, mas que são fundamentais para quando a gente fala de economia de gênero. Semana passada, semana retrasada, sei lá qual foi a semana que a Ana Luísa apresentou, eu falei sobre esse ponto, mas falei muito rapidamente, né, nós discutimos um pouco isso, a Ana concordou totalmente, que a ideia de que muitas vezes a gente está falando de poder de barganha intradoméstico, de qual que é a divisão do tempo de trabalho remunerado, de trabalho não remunerado, numa unidade doméstica, quando a gente está falando de homens e mulheres, mas a gente muitas vezes deixa de lado o fato de que você pode ter um outro elemento aqui que está intermediando essa relação. E até muito mais importante do que a empregada doméstica contratada, ou seja, o trabalho doméstico remunerado. Porque o trabalho doméstico remunerado, a empregada doméstica contratada, ela é quase que uma exclusividade das pessoas lá no topo da distribuição de renda. As famílias estendidas não, elas fazem exatamente esse papel, mas exatamente prioritariamente entre as famílias mais pobres. Então, você tem uma outra pessoa, um outro adulto, normalmente uma outra adulta, uma mulher, que compartilha e muitas vezes faz a maior parte do trabalho doméstico e entra, ela ajuda a contemporizar os conflitos no espaço intradoméstico. Tá? Então, só queria fazer um ponto sobre isso. Tá? E o que eu queria chamar atenção, para entrar agora no ponto que nos interessa, dos idosos, é que os dois fatores mais importantes que eu chamei atenção aqui, que eu acho que são as duas mudanças, assim, cada uma para um lado, que é o aumento das famílias, dos domicílios de uma pessoa só, ou seja, das pessoas vivendo sozinha, e, por outro lado, das famílias estendidas. Isso nos mostra uma coisa que é super importante, aí eu volto naquele quadro, para dizer o seguinte, para a gente entender a dinâmica familiar num país como o Brasil, a gente não pode deixar de falar de desigualdade e, portanto, de heterogeneidade familiares, as heterogeneidades familiares. As famílias são extremamente heterogêneas. Então, se você trabalha na média, você não está vendo, na verdade, o que está acontecendo com ninguém. É preciso que você abra as situações, né? Você tenha uma análise feita detalhadamente para cada grupo de renda ou para cada grupo de escolaridade, para cada grupo socioeconômico, enfim, porque as situações são bastante distintas. Então, aqui, esse gráfico aqui, agora notem que eu estou com as mesmas cores aqui, mas o que eu tenho aqui no eixo aqui horizontal são as faixas de salário mínimo, tá? Então, eu tenho as mesmas cores para os tipos de domicílio, mas para as faixas de salário mínimo. Isso aqui apenas para 2010, tá? Agora, não vou mais falar de tendência temporal, vou ficar apenas em 2010. Então, o que a gente vê aqui? Quanto mais rica são as famílias, né? Quanto mais ricas são as famílias, quanto maior é a faixa de rendimento domiciliar per capita, mais a gente tem famílias unipessoais e mais a gente tem casais sem filhos, que seriam assim, as formas modernas, né, que a teoria da segunda transição demográfica preconiza como tendências de um pós-transição demográfica, né, esse tipo de família. Por outro lado, lá no outro extremo, o que a gente vai ver é que as famílias monoparentais também são mais prevalentes entre os mais pobres, né, e vão diminuindo, né, a sua participação no espectro da distribuição de renda, e as famílias estendidas mais ainda. As famílias estendidas, elas são muito mais prevalentes entre as famílias pobres do que entre as famílias ricas. Então, tem uma enorme distância entre essas coisas. Aqui o detalhe interessante é os domicílios compostos, né, que também aumentam entre as famílias mais ricas, o que seria um contrassenso, porque você espera que as famílias mais ricas vivam mais isoladas, mas é aqui que você tem os empregados domésticos residentes. Os poucos que sobraram ficaram aqui, né, assim, entre as famílias mais ricas. Bom, e aqui eu entro no meu último ponto, por isso que eu falei que eu vou ficar em 10 minutos, vou tentar ser bem breve aqui agora, que são
falar um pouco sobre os domicílios dos idosos no contexto da Covid-19. Então, assim, o meu argumento aqui é que, em primeiro lugar, apesar de que os números, a gente sabe que os números estão todos superestimados, né? Então a gente não sabe exatamente quantos são as pessoas, quantos são os contágios, a gente não sabe exatamente quantas são as mortes que são exatamente por Covid, então a gente tem uma série de incertezas, todo mundo já está, acho que, cansado de saber sobre essas incertezas, mas tem muitas evidências, né? Você tem um conjunto de evidências que leva inequivocamente à ideia de que idade tem a ver com a letalidade, né? A idade faz crescer a letalidade. Esse aqui é um gráfico que está no arquivo da Lancet de agora, né, recentissimamente, que é um estudo aqui para o Brasil, um grupo de 11 mil, um banco de dados com 11.321 casos confirmados e hospitalizados de Covid, e aí ele estima aqui o risco da letalidade segundo vários fatores. Tá? E aqui eu não vou entrar em cada um desses fatores, mas o que é importante chamar a atenção aqui, que aqui a gente tem o grupo 40, 49 anos. Vocês estão vendo meu cursor? Vem? Acho que é melhor eu contador de laser. Né? O grupo 40, 49 anos, que você tem um pequeno aumento, né? Você tem um aumento assim, já que significativo, mas é ainda pequeno, do risco, e aqui com 50, 59 esse risco descola, com 60, 69 descola mais ainda, e com 70, acima de 70 ele dispara. Né? Isso, então, é uma evidência que parece assim, bastante contundente e que muitos dos estudos que estão sendo feitos internacionalmente levam em consideração essa evidência. A estrutura etária, então, né, por consequência, ela é um condicionante importante sobre a mortalidade por Covid em qualquer sociedade, né, já que pessoas mais velhas têm um maior risco de desenvolver as formas mais graves e, por isso mesmo, terminar em óbito, o desfecho ser um óbito. Mas você tem outros fatores que também são importantes de ser citados, que é a desigualdade econômica, comorbidade, composição domiciliar, densidade demográfica, condições de acesso ao mercado de trabalho, condições de acesso ao serviço de saúde, super importantes também, que podem explicar também mortes em populações menos envelhecidas. Então, por exemplo, um exemplo bem óbvio disso é você pegar no Brasil, né, que você está tendo mortes, você teve um volume muito grande de mortes, uma taxa de letalidade mais alta nas regiões mais pobres, que são também mais jovens. Né? Então, você tem menos gente mais exposta ao risco da morte pela questão da idade, mas você tem vários outros fatores que são importantes e que podem, eventualmente, neutralizar o papel da idade. Né? Esse é um ponto bastante discutido nesse artigo também que foi publicado por um grupo liderado pela Marília Nepomuceno, ex-aluno também do CEDEPLAR, agora em 2020, foi publicado discutindo essa questão. E o efeito da composição domiciliar, ele pode também se contrapor ao efeito da estrutura etária de uma população. Há poucos dias atrás, a gente teve um seminário do Alberto Esteve, que é o autor desse último trabalho aqui que eu estou citando. Ele fez um seminário para a gente no CEDEPLAR, exatamente apresentando esse paper, que ele mostra, eles fazem umas simulações pegando estrutura etária dos diversos países, combinando a estrutura etária com a composição domiciliar, e mostra que muitas vezes a estrutura domiciliar, a composição domiciliar, ela neutraliza o efeito da composição domiciliar, fazendo, por exemplo, os países da Europa, fazendo com que você tenha mais mortes num país como a Itália, que é mais jovem do que um país mais envelhecido do norte. Né? Você tem mais gente, mas essas pessoas, mais gente idosas, mas as pessoas idosas elas estão naturalmente protegidas porque elas não tendem a corresidir com as pessoas mais jovens. Então, esse ponto aqui da corresidência é o ponto que faz o gancho com tudo mais que eu estava falando. Proporção de idosos vivendo sozinhos, eu pus isso aqui só porque esse gráfico estava dando sopa lá, eu queria só mostrar, né, que ao longo do tempo, eu falei que não ia falar mais nada ao longo do tempo, mas aqui está ao longo do tempo aumentou a proporção, né, como eu já tinha mostrado, de idosos vivendo sozinhos, mas isso é muito mais importante para as mulheres do que para os homens. As mulheres
vivem muito mais sozinhas, a partir de uma certa idade, do que os homens. Mas os idosos vivendo sozinhos, eles são apenas uma parte da história, né? Na realidade, de fato, os domicílios unipessoais, eles vão crescendo ao longo das idades, só aqui no final da vida que eles passam a diminuir de novo, né? Depois dos 80 anos, porque aqui as pessoas já não têm mais a capacidade e a autonomia para se manter vivendo sozinhos, né? Mas o que é importante é que, do outro lado, as famílias tendem a se tornar cada vez mais estendidas na medida em que, né, essas faixas azuis claras aqui, mas cada vez você tem uma maior prevalência de famílias estendidas na medida em que as pessoas vão envelhecendo. Então, esse é o problema. Nós temos muitas famílias estendidas e tão mais famílias estendidas quanto maior é a idade dos indivíduos para quem a gente está olhando. Esse gráfico aqui é um gráfico bastante inspirado num gráfico que o próprio Alberto apresentou no nosso seminário, mas aqui com algumas especificidades, que o que nós estamos vendo aqui, essas barrinhas aqui, elas nos dão um número médio de corresidentes das pessoas por idade da pessoa para quem a gente está olhando. Tá? Então, nesse eixo horizontal aqui, a gente tem as pessoas para quem a gente está olhando. E essas barrinhas coloridas aqui é a faixa etária dos corresidentes delas. E o total aqui dessas barrinhas nos dá o número de corresidentes. Então, aqui, as pessoas de 0 a 9 anos, em média, elas têm 3,8 corresidentes. Aqui, já aos 80 anos, elas têm, em média, 2 corresidentes. Né? Então, isso aqui nos dá uma noção de tamanho desses domicílios, mas também nos dá uma noção de estrutura etária. E para enfatizar a questão da estrutura etária, eu vou passar para o gráfico adiante, em que eu simplesmente estou usando, eu deixei de lado o número absoluto, estou ficando só com os números relativos, para mostrar que acima dos 60 anos, né, que é quando as taxas de letalidade começam a ficar realmente muito altas, a gente tem um volume, né, um percentual enorme de corresidentes abaixo dos 60 anos. Né? Então, quando você fala assim, vamos manter os idosos isolados, a pergunta que precisa ser recolocada é: isolados como? Isolados no mercado de trabalho? Tudo bem, você pode mandar eles para casa de volta, né? As empresas podem mandar essas pessoas acima de 60 anos e com comorbidades irem para casa. Mas elas chegam em casa, elas vão estar convivendo com pessoas de todas as idades, inclusive pessoas muito jovens que estão na escola ainda, né? E que vão ter que voltar para a escola e que vão ser portadores assintomáticos do Covid e que podem facilmente contaminar essas pessoas. Então, o contexto aqui do isolamento é algo muito mais complexo, exatamente por conta dessas proporções. E a outra coisa fundamental, que eu não posso terminar sem mostrar, é que isso também tem uma grande implicação socioeconômica. Aqui eu estou me resumindo aqui a 3 decils de renda. O primeiro decil da distribuição de renda, o 5º decil da distribuição de renda e o 10º decil da distribuição de renda. E olha o que acontece. No 10º decil, a corresidência, essas faixas azuis aqui, são as faixas de pessoas até 60 anos. As cinzas que estão aqui para cima são acima de 60 anos. Né? Então, a gente tem essas pessoas, no último decil da distribuição, elas convivem menos com as pessoas que são jovens. Mas as pessoas aqui no primeiro decil, 85% delas, não, 85% delas, em média, uma pessoa média do primeiro decil, ela tem mais de 80% das pessoas que fazem parte do domicílio dela, sendo pessoas não idosas. Né? Então, você tem uma grande dispersão socioeconômica também na probabilidade de um idoso viver com uma pessoa que não é idosa. É importante chamar a atenção também que, e agora realmente eu já estou acabando, chamar a atenção que, na medida em que as idades vão avançando, as mulheres tendem a ter menos corresidentes que os homens. Né? Simplesmente porque as mulheres ficam sozinhas. Né? As mulheres enviúvam, separam, ficam sozinhas, os homens
quando eles enviuvam ou separam, ou eles casam de novo ou eles morrem mesmo, né? Muito dificilmente eles ficam sozinhos com os filhos, né? Eles tendem a ter uma maior propensão a se agregar novamente, né? Então, as mulheres têm um número menor de corresidentes. Mas, por outro lado, olha o que acontece aqui. Esse gráfico aqui é um pouquinho difícil de ver, por isso que eu marquei assim, muito claramente o que eu quero chamar a atenção aqui para que a gente possa ver rapidinho. Isso aqui é o grupo 70 a 79, que é quando a taxa de letalidade realmente descola do resto, e esse aqui de 80 e mais, que aí é mais descolado ainda. Tem pouca gente, mas aí é uma taxa altíssima de letalidade. O que acontece? Homens têm 67% do grupo domiciliar deles, no homem médio de 70 a 79 anos, 67% é de pessoas não idosas. Das mulheres, são 78%. Então, as mulheres têm uma maior exposição aos não idosos. Então, não apenas os pobres têm uma maior exposição às crianças e aos jovens adultos, como as mulheres têm uma maior exposição às pessoas jovens, às crianças e os jovens adultos. Isso tudo sem falar numa coisa importantíssima, que não é o caso aqui, que nós estamos deixando de fora, que são dos papéis de cuidados dessas mulheres. Muitas vezes essas mulheres nem são corresidentes, essas mulheres idosas nem são corresidentes, mas elas são cuidadoras. Né? Elas são cuidadoras ou profissionais ou não profissionais, cuidadoras familiares, né? Grande maioria dos cuidadores são mulheres e que, por isso mesmo, elas têm uma convivência muito mais intensa e muito mais próxima com jovens, com as crianças e com os jovens. Então, são comentários finais aqui, coisas que eu já falei, só para enfatizar. Idosos mais velhos e mais pobres estão mais expostos à corresidência com jovens. Mulheres idosas, em média, têm menos corresidentes que os homens, porque vivem mais sozinhas. Em compensação, após os 70 anos, tem maior proporção de corresidentes jovens, sem contar aquilo que eu acabei de falar, né, as não corresidentes que cuidam de parentes mais jovens e às vezes não parentes também. E, por fim, aqui é uma reflexão que eu deixo aqui só para encerrar mesmo, é que a estratégia de isolamento de idosos, como várias pessoas têm falado, ela tende a não funcionar em países com estrutura domiciliar como o Brasil. Né? Isso parece ser bastante claro. Por outro lado, caso funcionasse essa estratégia, ela protegeria principalmente as mulheres mais idosas, porém em detrimento das suas filhas e netos, que dependem dessas relações para que essas mulheres possam se manter produtivas, mas possam se manter no mercado de trabalho e que esses netos possam se manter sendo cuidados. Então, quer dizer, é uma situação bastante complexa, porque se a gente fosse capaz de, sei lá, tem de vez em quando aparece um falando, né, você pega hotéis e coloca os idosos isolados em hotéis, você gera também um outro problema na outra ponta, né, que são as famílias estendidas que dependem dessas pessoas idosas, não só as das mulheres, mas preponderantemente das mulheres, e que se geraria um outro tipo de lacuna. Então, era isso, passei muito do meu tempo, como eu sempre faço, foi bom que eu avisei de cara que eu ia passar mesmo. Interromper compartilhamento e, no mais, estou super aberta, obviamente, para sugestões, dúvidas, comentários, críticas, tudo que vier está valendo. Muito obrigada. Eu queria agradecer. Exposição, nossa, uma aula. Pelo menos para mim foi muito boa. Muito obrigada. Eu queria evitar, a gente às vezes o negócio do hábito meio que atrapalha um pouco. Não, foi ótimo. Então, na verdade, assim, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas, assim, depois, se mais gente quiser perguntar, só avisar pelo chat, né, para a gente abrir. Eu tenho, então, duas perguntas rápidas. É o seguinte: uma é uma dúvida. Quando você quer olhar ao longo do tempo, né, esse aumento na proporção de casais sem filhos, o que eu andei fazendo foi assim, olhar num grupo restrito, por exemplo, de pessoas entre 20 e 40 anos. Quando os cônjuges, né, têm entre 20 e 40 anos.
Você acha que assim você evita, por exemplo, essa questão que você falou, né, de pessoas que depois acabam os filhos já não morando mais com elas, aí você acha que está olhando o casal sem filho, mas na verdade é que os filhos já não moram mais. Isso, eu acho que você foi super esperta, é exatamente isso. A primeira estratégia mais simples que eu sugeriria era exatamente essa: você restringir o grupo etário que você está falando. Quando você está falando de grupos jovens, você está falando de pessoas que potencialmente ainda não tiveram filhos. É possível que tenham tido filhos e que os filhos tenham saído muito cedo de casa por alguma razão, mas é muito menos provável. A única coisa que você não pode separar aí é o desejo de não ter filhos da fecundidade ainda não realizada, né? Porque são pessoas jovens demais que podem simplesmente estar adiando. Não significa que elas não terão filhos. Elas podem simplesmente estar adiando para ter filhos mais tarde, o que também tende a ser um comportamento mais típico das pessoas mais socioeconomicamente mais favorecidas. Na verdade, assim, até eu assim, de cabeça falando, né, eu tinha olhado entre 18 e 45 anos, exatamente para tentar pegar assim, as mulheres que têm filhos mais tarde. E aí o que eu vejo, quando você olha os casais que têm alta escolaridade, tem graduação ou pós-graduação, acho que os casais sem filhos tem mais ou menos 30% Os de casais com mais escolaridade, graduação e pós-graduação, né? 30% de mais ou menos 30% de casais sem filhos. Uhum. E de baixa escolaridade, qual que era desse grupo? Acho que 22 é alto ainda, né? Mas é alto, mas aí também você está com um grupo etário bastante aberto. Seria bom você dar uma olhada na distribuição por idade por idade simples, sabe? Que você vai ter a evolução disso ao longo das idades. Lembrando que 45 anos não é limite para gente de alta escolaridade, de alta renda, não é limite superior para parturição, né? Sobretudo com as técnicas, né, de fertilização, as mulheres podem seguir tendo filho até os 60 anos. Não é provável, não é provável, mas é possível, né? É verdade. E a gente precisa estudar também. Sim. E mais uma pergunta rápida: o que é geração sanduíche? Geração sanduíche? A Jordana ali. Você quer explicar, Jordana? Cadê a Jordana? Geração sanduíche. Oi, gente. Tá me ouvindo? Não, mas eu acho que a Simone vai explicar super bem. Vou passar a bola. Faço questão, inclusive, porque foi ela que me apresentou. Uhum. Você se apropriou tão bem, por favor, vá em frente. Ah, tudo bem. Na verdade, a geração sanduíche é quando a gente pensa, né, em uma geração intermediária, né, em algum momento de sua fase adulta, que cuida simultaneamente de uma geração que está acima e de uma geração que está abaixo, né? E aí o nome sanduíche é porque essa pessoa termina imprensada por demandas, né? Porque aí tem que cuidar da mãe e do filho. Mas aí tem uma discussão muito importante que a gente precisa fazer, né, Simone? Porque com a fecundidade adolescente, essa configuração brasileira ela é bem específica, assim, em relação à literatura internacional, porque não necessariamente a geração que está sendo mais demandada é a que está no meio, né? Como a Simone colocou, pode ser uma avó muito jovem, ali, sei lá, com seus 50 anos. E aí embaixo você tem as filhas, netos. E o neto. E essa mulher está cuidando. Desculpa, Jordana, é só porque eu estou com a mão Por aqui. favor. Por favor. Então, essa mulher está aqui e, na verdade, ela está hiper ensanduichada, mas ela tem filha, neto e, às vezes, mãe e pai para cuidar. Né? E isso tem uma série de implicações. Fala sobre as implicações, Jordana, por favor. É importante chamar atenção, né? Então, para as questões de gênero, porque sempre quando a gente está falando dessa geração, a gente está se referindo às mulheres, porque isso é classificado também com as demandas de cuidado, né? Mas a gente observou, por exemplo, que se as adolescentes que têm filho se mantêm nessa configuração de gerarem demanda para suas mães, porque elas tiveram filho jovem e formaram esse domicílio, ao mesmo tempo elas têm mais chance de continuar na escola.
Então, assim, isso reforça o papel de gênero, né? Não dizendo que isso é o ideal, porque isso, então, significa que os netos continuam sendo resolvidos entre as mulheres, né? Entre a própria mãe e entre a avó. Então, é uma simetria de gênero significativa. Mas é importante ressaltar que essa avó, né, ao assumir parte dos trabalhos domésticos dessa filha, né, libera essa jovem, por exemplo, para continuar estudando, né? Então, pode ser que tenha um efeito, talvez que a gente possa, inclusive, chamar de protetor, né? Assim, mas isso vai provavelmente afetar saúde dessas mulheres, enfim, disponibilidade de tempo, todas aquelas questões de lazer que a Ana já trouxe, né? Porque isso se traduz, infelizmente, em sobrecarga. Tá. Então, as avós, elas de fato podem bater um bolão, exatamente isso que nós estamos chamando de protegendo essas filhas que são mães muito cedo na vida. E é por isso que essa sobrecarga sobre essas mulheres chamou a atenção da literatura internacional como um todo, e aí surgiram vários estudos mostrando, assim, tentando ver qual é o impacto de estar ensanduichada sobre o bem-estar da mulher, sobre o tempo de lazer da mulher, sobre a saúde da mulher, etc. Até, às vezes, nem mesmo morando no mesmo domicílio, você está ensanduichada, porque você tem que cuidar dos seus filhos e aí cuida dos pais. Exatamente. Esse é o ponto, né, que uma frase que a gente gosta muito também, né, Jordana? Como é que é? As pesquisas domiciliares terminam na porta da rua, mas as relações familiares não. Né? Então, muitas vezes, a gente simplesmente é a nossa miopia das relações residenciais que nos impede de ver o que está acontecendo fora das relações domiciliares. Muitas vezes você precisa de olhar para uma rede muito mais ampla. Então, você pode estar cuidando de alguém que está em casa e de outro alguém que não está em casa. Né? Então, a gente precisa de mais instrumentos do que as pesquisas domiciliares para enxergar isso. Lorena. Sim. Sem querer furar a fila, mas será que eu posso aproveitar só porque eu já estou com o microfone aberto? Claro. Tá, bom. Simone, obrigada pela apresentação. Estava com saudades de te assistir. Eu queria trazer algumas questões para a gente conversar mesmo. A primeira delas, que é importante a gente mencionar, né, Simone, como a gente quebra a cabeça mudando a perspectiva de pessoa e indivíduo. E como as estatísticas às vezes ficam confusas, porque uma coisa é a gente olhar como as famílias se distribuem, e outra coisa, como as pessoas se distribuem em termos de famílias, né? E aí eu acho que isso também é uma coisa que a demografia domina muito bem e que a gente, né, Simone, tem todo um exercício para controlar isso. Queria chamar a atenção para esse efeito de corresidência que a Simone falou, trazendo para o lado do trabalho que, embora não seja considerado essencial, na prática, né, muitas empregadas domésticas têm continuado a trabalhar, né, Simone? E o trabalho da Fatinha mostra como esse grupo tem envelhecido. Então, é outra coisa para a gente conectar, né, com essa discussão. E, por fim, só a questão que a Simone colocou, né, de como a transferência de renda para os idosos, né, favorece a formação desses domicílios multigeracionais, e que também parece ter evitado, né, são algumas coisas que eu tenho conversado ultimamente, a circulação de crianças, né? Então, aquelas crianças que viravam outros parentes em outros domicílios, né, que ficavam circulando e que agora, na verdade, se mantém próximo do núcleo, né? Então, tem um ganho importante para as famílias pobres nessa questão da transferência. Só isso mesmo, só para a gente aquecer o debate. Obrigada. Perfeito, Jordana. Como reciprocamente é sempre um prazer ouvir seus insights, são sempre muito sempre agregadores. Essa questão da perspectiva do indivíduo e das pessoas, eu nem tive como falar nisso, não dava tempo, mas ela é absolutamente fundamental, e aqui eu fui o tempo inteiro na perspectiva dos indivíduos. Eu estava sempre falando as pessoas nas suas famílias, e não a proporção de famílias de cada tipo, mas a proporção de pessoas vivendo em cada tipo de família. A coisa do perfil envelhecido das empregadas domésticas é um outro ponto importantíssimo, né? Porque é um tipo de trabalho em que a pessoa não é uma corresidente, mas ela presta um serviço dentro da residência. Então, ela está exposta a um tipo de contágio que se dá dentro da residência.
E, se a gente olha ao longo do tempo, pena que a Fatinha não está, ela me mandou uma mensagem falando que não ia poder vir hoje, senão eu ia passar a bola para ela também, para mostrar isso, como é que ao longo do tempo o perfil das empregadas domésticas ele se alterou inteiramente, porque hoje as empregadas domésticas são prioritariamente mulheres mais velhas, né, e de menor escolaridade. E esse último ponto, que é essa discussão de circulação das crianças, que é super interessante, eu queria só agregar mais uma coisa, que é também, eu não falei aqui, mas que a gente estudou bastante, que é também uma maior prevalência, uma prevalência crescente das chamadas skip generation families, que são as famílias que está faltando uma geração. Então, são os avós, as crianças vivendo com seus avós sem a presença dos pais, né? Os pais, de alguma maneira, saíram para estudar, ou para trabalhar, ou seja lá para o que for, ou migraram, inclusive, de país, e as crianças são mantidas e educadas e socializadas pelos avós. Só para complementar esse ponto, que essa é uma área de estudo muito importante também. Em frente. Não. Muito bom, Simone, obrigada. Eu tenho várias perguntas. Ela está falando aqui, eu sou meio com isso. Fatinha Maria de Fátima de Laje Guerra, que fez a tese dela sobre empregadas domésticas. Eu que perguntei. Eu queria saber quem é. Legal. Fui eu. Estava curiosa. A gente está no prelo para ser publicado. Assim, tá? É questão de dias. Muito bom. Eu vou passar aqui para... Eu tenho várias perguntas, mas eu não vou monopolizar. Depois eu te mando do grupo lá. Eu vou aproveitar aqui e vou abrir para o pessoal que está aqui e vou passar para a Ana. Ana, você quer fazer a pergunta? Depois a Luana e depois eu vou fazer a pergunta do Emerson. Não, queria te parabenizar pela excelente apresentação. A aula sempre é uma aula, aprendo muito, adoro as suas apresentações. Estava com saudade, fiquei muito feliz quando eu vi que tinha esse webinar. Então, assim, e muito bom mesmo, porque eu estava pensando, né, com o trabalho que apresentei aqui, casais com filhos, mas eram casais e restringindo mais ainda ocupados. E aí agora, com toda essa sua exposição, é que abriu muito a minha mente de que eu já sabia que estava uma coisa bem limitada, né, em termos de, mas agora assim essa questão de família estendida, né, e do aumento dela. Só uma pergunta também, o tipo mais frequente de família estendida é quando a mulher forma um núcleo e mora com os pais, é isso? Eu fiquei na dúvida. Exatamente. Exatamente. O elemento de extensão é um neto, e esse neto é geralmente filho de uma filha. De uma filha, filho de uma filha, tá ótimo. Pessoa de referência, né, o chamado antigamente de chefe, os seus filhos e filhos normalmente das filhas. Pode ser filho do filho também, mas isso é tão pouco comum que nós temos uma dificuldade de captar isso no censo por uma questão metodológica que depois a gente pode discutir isso mais de perto. Não, e aí assim, vou aqui em público falar, estou com uma dúvida aqui com a Lorena, que eu ia entregar amanhã, para a gente fazer alguma coisa de um texto de economia da família, que pode sair um podcast e tal, eu vou reforçar várias coisas, né? Que modelos de economia da família, pelo menos os que eu conheço, não tem a par dos mais modernos e tal, mas basicamente trata de família nuclear e família reconstituída. Eu acho que mais recentes estão trabalhando com essa questão, né, mas aí não tem nada a ver com o que você expôs aqui, com questão de casais homossexuais e tal, mas assim, é muito família nuclear. Muito feito para americano, né? Exatamente. E assim, a influência, né, que as famílias estendidas, que membros dessas famílias e o membro lá, o mais importante de renda que eu estou falando, pode influenciar no poder de barganha do casal, é gigantesco. Isso a gente vê por experiência, né, praticamente. Claro. Então, e pelo que eu vi aí, tem uma representatividade muito alta. Eu fico me questionando aqui, eu não sei, vou até dar uma boa olhada na literatura de modelos de economia da família mesmo, assim, bem específicos mesmo, tratam dessas questões de
redistributivos, como eles lidam com isso, né? Porque os primeiros, assim, quando eu falo os primeiros, assim, de 1980 para cá, era basicamente arcabouço teórico comparando família nuclear com família, com solteiros, né? Para saber se o arcabouço, se a questão intrafamiliar era importante ou não. Nem mesmo as monoparentais são contempladas, né, de um modo geral. Exatamente. Agora todo mundo fala com modelo coletivo, pelo menos eu sempre tinha isso em mente, que é a família lar, né? E tem componentes fortíssimos, especialmente em países como o Brasil, de tudo que você falou aí, né? Essa questão também de família, né, de geração sanduíche. Eu estava pensando aqui, eu estava conversando com a Ana Amélia, né, no início, antes de Covid, foi até no ano passado, a gente estava até com outras coisas e acabou, eu não sei se vai ser suplemento da PNAD, alguma coisa de controlar, assim, observar as famílias sanduíche e observar, por exemplo, os avós, as avós, os avós, assim, que têm problema tem um termo que eu não vou procurar aqui no Google, mas não vem, quando tem dificuldade de locomoção, já os idosos, quando tem, a gente controlar, que tem alguma forma de dificuldade de saúde, tá? Com algum problema de saúde, ou seja, que são aqueles que vão demandar cuidado. Funcionais, né? Exatamente. Aí a gente, não sei, seria algum instrumento, alguma forma de controlar para ver o impacto dessa avó, né, em relação ao mercado de trabalho da filha e por aí vai. Enfim, é um tema super bom, assim, e que toda essa questão de família estendida que assim, você tem que levar em conta cada vez mais, né? E assim, eu vou queria ser até por isso, assim, pela aula. Todo mundo falou aqui que é aula e foi aula, excelente aula. Era isso. Obrigada, gente. Ana, muitíssimo obrigada, adoro esse diálogo. A gente pode, deve, eu acho, conversar mais sobre isso, eventualmente até juntar um pouco das coisas que você está fazendo com as coisas que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou fazendo com um bando de gente, né? Eu tenho um monte de pessoas com quem e que estão aqui nessa sala hoje, aqui, com quem eu tenho trabalhado. Você podia dar uma olhada na dissertação de mestrado da Jordana sobre família sanduíche, que eu acho que esclarece bastante essa questão. Eu tive acesso a alguma, assim, muito para trás, eu acho que eu cheguei a pegar, mas eu vou dar uma olhada. Ótimo. Mas vamos conversar mais sobre isso e com a Ana Amélia também. Eu sempre troco muita figurinha com a Ana Amélia nessa área, né? Somos ambas demógrafas, mas com formações bem diferentes. E aí complementa. Mas obrigada pelos seus comentários. Assim, é isso mesmo. Acho que nós estamos construindo, né, um conhecimento com base em estruturas analíticas que muitas vezes não servem para a gente, né? Não servem para a realidade que a gente está inserida nela. Então, a gente capta uma parte muito estreita, né, da nossa realidade, ao olhar só para um tipo de família. Eu vou abrir para a próxima pergunta. É a Luana. Luana, você quer colocar sua pergunta? A gente tem mais 10 minutinhos, Simone? Como é que está de tempo aí? Minha filha, estou em casa, podemos ficar aqui até amanhã. Então tá bom. Então vamos. Luana, você pode colocar sua pergunta? Estou em casa hoje à noite. Então tá bom. Luana, você está com o microfone? Luana Passos? Não, Luana Tomé. É uma orientanda minha da Unifesp. Luana Tomé. Você quer colocar? Oi. Não, Luana? Se você quiser colocar sua pergunta, eu faço, então. Só tá baixinho. Agora sim. Oi, boa noite, gente. Muito obrigada pela apresentação, eu gostei bastante e aprendi muito. A minha dúvida é mais no contexto do Covid,
sobre que a gente já tem várias informações, né, sobre a movimentação de separação dos casais recentemente, depois desse período de confinamento, né, até mesmo a morte dos principais membros familiares. E eu queria saber se você percebe com essa separação e com essas mortes que têm acontecido dentro de várias famílias, se isso pode gerar um agravamento de tendências modernas das famílias, de famílias monoparentais, ou de famílias estendidas, né, para solucionar vários problemas que vêm com a perda, com essas separações, né, dessas famílias. E também dentro do trabalho reprodutivo, durante essa pandemia, se você percebe se esse problema de gênero intrafamiliar ele vai ser agravado, ou se a gente consegue achar uma solução, uma nova forma de constituir e organizar a família. É isso, obrigada. Pode responder de uma vez, né? Eu tô respondendo todos de uma vez, sem nem perguntar, agora que eu me dei conta disso. Nossa, Luana, você me fez uma pergunta assim, super excelente pergunta e complexa. Eu vou responder assim, queima-roupa, mas depois eu quero pensar melhor sobre isso e te dar uma resposta um pouco mais completa, porque de cara eu pensei em diversas coisas, muitos elementos para construir essa ideia, né, que a gente pode depois construir juntas. É exatamente isso que você está falando, né? Esse estado de exceção, esse estado extremo das coisas, ele está trazendo uma série de coisas que estão aparecendo aí na mídia, né? Aumento da violência doméstica, evidências sobre maior número de separações, né? Tem também um outro tipo de coisa, como você mencionou, involuntário, que é a morte, né, de um dos membros da família. Então, tem uma série de coisas acontecendo que elas tendem a explicitar uma série de conflitos, né? Os conflitos que existem, não apenas conflito de gênero, mas conflito também de geração, os conflitos entre os membros da família, eles tendem a ficar muito exacerbados nesse momento, né? Não apenas porque é um momento muito tenso para todo mundo, né? Um momento de perda de renda, um momento de completa insegurança a respeito do futuro, mas também um momento de intenso convívio, né? As pessoas estão convivendo intensamente umas com as outras e elas estão negociando valores. Tem isso também que eu acho que é muito importante nesse momento, né? Eu acho que todo mundo está negociando valores nesse momento. E você, dentro da sua bolha, tende a tentar chegar a um equilíbrio de como é que você vê a pandemia, como é que você vê o combate à pandemia, como é que você vai se proteger, que tipo de risco que você está disposto a correr. Então, esses conflitos são todos muito exacerbados. Eu acredito que a exacerbação de conflitos ela sempre tende a uma mudança, né? Que seja para o mal, que seja para o bem. Mas, normalmente, as mudanças que vêm num caminho mais positivo, elas normalmente não acontecem sem rupturas e não acontecem sem grandes conflitos. Eu acho que, assim, tudo bem, essa exacerbação do conflito intradoméstico, ela gera mais violência entre os membros da família, ela gera mais separações, mas ela gera também uma negociação que pode resultar em um melhor equilíbrio entre as funções, né? De novo, isso é muito diferente quando você está falando de pessoas que podem trabalhar remotamente, pessoas que não podem trabalhar remotamente, pessoas que não perderam o trabalho, pessoas que perderam o trabalho, né? Então, você tem grandes diferenças socioeconômicas, grandes diferenças na sociedade que também têm que ser contempladas. Sua pergunta é excelente, quero pensar um pouquinho mais sobre ela. Assim, o que eu estou traduzindo assim, o que esse momento pode implicar, que tipo de inferência que a gente pode fazer sobre o futuro das famílias, que impacto que a gente vai ter sobre as famílias. Muito boa pergunta, obrigada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Simone, que é do Emerson, ele colocou aqui no chat. Dado que os mais pobres têm mais essa... Oi, está me escutando?
É porque ele falou aqui que é tímido, né? Ele falou que ele é tímido, é. Dado que os mais pobres coabitam mais, né, essa coabitação jovens e velhos, qual seria a importância de acompanhar e identificar o mais rápido possível os casos positivos de Covid e isolá-los? Peraí, eu não peguei a última coisa que você falou. Já que como é que é? Os Já que os pobres... mais pobres, isso tem mais essa coabitação entre jovens e velhos, em maior proporção, qual seria a importância de identificar o mais rápido possível os casos positivos de Covid e fazer o isolamento desses casos? Acho que a sua pergunta já traz embutida a resposta, né? Uma vez que essas pessoas elas estão mais expostas, na verdade, essas pessoas mais pobres, elas são mais expostas de todas as maneiras, né? Elas têm menos probabilidade de poder se afastar do trabalho, de um modo geral. Elas têm mais dificuldade de acesso ao trabalho, no sentido de que elas têm que tomar transporte público para ir ao trabalho, né? E enfrentar as condições do transporte público. Elas estão normalmente em áreas mais densamente povoadas e elas corresidem com mais pessoas mais jovens. Então, evidentemente, né, aquilo que a gente já desde o início sabia que aconteceria, está acontecendo, né? A Covid no Brasil, nos outros lugares do mundo aconteceu isso também, mas ela começou muito segregada entre as pessoas mais ricas, né, as pessoas que viajavam ou para o trabalho, ou por lazer, ou para estudar, ou seja lá do que for, trouxeram a Covid, mas hoje ela está inteiramente espalhada, né, entre todas as pessoas. E, obviamente, que quando você vai, né, para a sociedade como um todo, você vai chegar nas pessoas mais pobres, né, que vão ser contaminadas e que têm muito menos acesso à proteção contra a Covid e muito menos acesso também ao tratamento, né? Então, evidentemente que encontrar maneiras de testar essas pessoas, né? Porque testar, obviamente, encabeça toda e qualquer estratégia, testar essas pessoas e dar para elas, primeiro, um conhecimento muito claro a respeito do que ela precisa fazer, porque as pessoas não sabem o que elas precisam fazer quando elas têm os primeiros sintomas, as pessoas simplesmente não sabem o que elas precisam fazer, né? E aí tem a ver com outras coisas que não é o nosso ponto aqui hoje, né? Esse conflito da desinformação, mas então testá-las e dar a elas a possibilidade delas, se não de se isolarem, mas de pelo menos se manterem bastante protegidas e protegerem os outros, né? Inclusive com medidas simples, tipo o uso da máscara, que as pessoas insistem em não querer usar, né? Que já está claríssimo que a máscara é, sim, um instrumento importantíssimo para evitar a transmissão. Obrigada, Simone. Luana, você quer fazer... A Luana Passos agora, ela quer fazer uma pergunta? Você está com o microfone aí, Luana? E o Vinícius te mandou um abraço também, Simone. Abraço, Vinícius. Estou vendo sua carinha aqui congelada, mas pelo menos é a sua carinha. Obrigada. Luana, você está com o microfone, Luana? Não, eu vou colocar. Ela está perguntando, Simone. Ah, não, ela não está com o microfone. Se você acha que a maior incidência de mortes entre os negros tem alguma relação com a questão de estrutura familiar e domiciliar. Bom ponto para a gente pesquisar, né, Luana? A Luana me trouxe... A Luana foi pós-doc aqui no CDPLAR no ano passado, né? Já estou até sem noção de tempo, mas no ano passado, e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque ela me trouxe a perspectiva da interseccionalidade, que eu disse para ela que ela foi a primeira e única pessoa que me explicou interseccionalidade de uma forma que me convenceu. Então, estou aproveitando aqui para elogiar a capacidade argumentativa da Luana e me abriu uma enorme vontade de entender melhor essa interseccionalidade de gênero, raça e classe. Acho que é um ponto que ela
combinação de coisas que a Luana navega super bem com isso. Ô, Luana, eu não sei direito, nós precisamos estudar essa questão. Uma coisa que chama atenção, não sei se você viu naquele gráfico que eu mostrei, que naquele estudo, os pardos, eles têm uma letalidade maior do que os pretos, né? Isso é uma coisa que apareceu nesse estudo e parece que já foi comentada por outros pesquisadores também, e eu não sei direito exatamente o que explica isso, mas parece que isso tem a ver com a combinação entre cor e região região do país onde essas pessoas estão. Então, acho que essa é uma coisa importante de ser investigada. Evidentemente, tem toda a questão socioeconômica, não há dúvida nenhuma, a superposição, né, de condições socioeconômicas e cor, mas eu acho que, para além dessa questão, como aquele estudo mostra, você pode ter outros fatores que fazem com que a cor aumente o risco, além desses fatores que estão obscurecidos apenas pela condição socioeconômica. Você pode ter alguma discriminação de cor que pode levar a um acesso diferenciado, e isso pode ser importante. Não sei, bom ponto para a gente estudar. Estou com você, eu estou. A Luana está devendo um seminário para a gente. Ela vai, né, Luana? Em setembro ela vem aí falar para a gente. Acho que é isso, Simone. Aqui a gente encerrou. Lorena. Nossa, que pena. Alguém quer colocar mais alguma pergunta? Eu Simone queria está animada. eu queria fazer um comentário. Que esses webinars e outro dia eu participei essa semana de uma banca também, assim, no modo remoto. Quando termina, você simplesmente fecha a sua tela, está tudo escuro em volta, não tem ninguém com quem comentar, é uma coisa muito deprimente. Então, assim, eu detesto que termine realmente. Então, vocês fiquem à vontade. Eu estava pensando, para complementar a questão da Luana, talvez alguma questão de comorbidade, se nesses grupos, não sei. Certamente. Nós estamos tendo, eu falei para vocês, nós estamos fazendo uma série muito interessante de seminários do CDPLAR. Vou até, da próxima vez, vou colocar um convite aqui no GFAM, que eu acho que os seminários têm sido muito interessantes, muito interdisciplinares, áreas muito diferentes, mas tem tido muita gente especializada em biologia do processo da Covid, né? Então, nós tivemos já uma bióloga que teve uma participação super interessante, mostrando exatamente esse tipo de coisa. Quais são as comorbidades que afetam subgrupos específicos de formas, às vezes, com explicações que a gente não conhece, a gente não sabe por quê, mas o fato é que elas geram um risco diferenciado por tipo de pessoas. Isso certamente tem a ver com a questão racial. E talvez até por um acesso mais precário, né, se for o caso de saúde, às vezes as pessoas nem sabem que tem essas comorbidades. Exatamente. Aí a mistura com a questão socioeconômica, né, e com acesso à informação, mas é possível que essas pessoas tenham uma maior propensão a certos tipos de doença e uma menor possibilidade de ter acesso a essa informação. Então, você entra na situação da tempestade perfeita, né? Ok. Simone, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava até olhando os dados agora, eu estava procurando os dados de divórcio recentes. No IBGE, você tem, acho que 2018, até 2018, e no portal, acho que no portal da Transparência eu vi dados de nascimentos e casamentos, mas divórcios não. Porque eu até queria olhar como que está, né, tem sido esse movimento, né, de divórcio, mas essa informação não sei se demora para a gente ter acesso.
Essas informações normalmente elas são meio defasadas mesmo, né? 2018 é por aí mesmo, né? Porque o que a gente tem, normalmente, a maior parte das informações elas estão paradas, a não ser informações essas mais frequentes da PNAD contínua, elas estão 2018 é até assim, os padrões de antigamente, está até relativamente atualizado. O problema principal, Lorena, de você estudar divórcios olhando para os divórcios é que você está falando apenas das uniões formais. E aí você está falando, no caso brasileiro, você está deixando uma parte... É a mesma coisa de você olhar para o mercado de trabalho pelos dados da RAIS e esquecer todo o emprego informal. Aqui é a mesma coisa, você fica sem uma parte enorme da história, que são as uniões informais, que não estão registradas nem nos casamentos, nem nos divórcios. Então, é por isso que a gente precisa, e a gente batalha o tempo inteiro, das pesquisas que perguntam diretamente sobre as uniões. Você vê que as pesquisas domiciliares, tipo censo, PNAD, ela pergunta sobre união, né? Eventualmente, ela pergunta a natureza da união, mas ela pergunta sobre união. Sim, sim. Eu, quando mexo nas bases de dados, eu monto a família. Independente da pergunta ou do estado civil, eu monto a família, exatamente para evitar... É a melhor coisa que você tem a fazer, não se basear na informação que a pesquisa está te dando. Você, através do parentesco, monta a família que você tem ali. Mas aí você consegue formar, mas o divórcio fica mais difícil, né? O divórcio, você tem informação apenas atual. Então, você sabe se aquela união é uma união formal ou uma união informal, mas você não sabe qual é a situação pregressa, a não ser por métodos indiretos, né? Você tem um ex-aluno nosso também, que eu orientei ele no doutorado, que ele trabalha hoje no IBGE, que ele desenvolveu modelos, o Márcio Menigucci, desenvolveu umas estatísticas sobre duração das uniões e por tipo de união, mas usando assim, técnicas muito indiretas para chegar nessas estatísticas, porque a gente não tem essa informação. Só tem um retrato instantâneo do momento. Quem está com quem. Mas você não sabe. O único censo que eu vi que faz a pergunta, por exemplo, o de 91, né? Ele faz a pergunta, qual que é o seu estado civil hoje? Divorciado, há quanto tempo? Aí você consegue criar ou casada, né? Então você consegue ter uma noção de tempo, mas fora 91... Em 91 também. Isso não repete depois em 2000. Não repete. Não repete. A nossa tristeza. 2010 não vai ter nem se a união é civil ou se não é civil. Não vai ter nem essa informação. 2020, né? Ai, nossa, dureza. Então, eu acho que vamos encerrar, né? Pode ser, Solange? Então, tá bom. Puxa. Obrigada, Simone. Aprendi, assim como todo mundo aqui, muito também. Sim. Nossa, eu adorei, fiquei super contente. Me coloco totalmente à disposição para continuar essas e qualquer outras conversas que vocês, por acaso, quiserem trocar ideias e tal. Vocês têm meus contatos. Adoro esse bate-bola, estou totalmente disponível para isso, tá? Fiquei muito contente. Obrigada, gente. Então, muito obrigada, Simone, pela sua presença. Eu e a Solange gostaríamos de agradecer a participação de todos e avisá-los que o próximo webinar será dia 24 e contará com a participação, com as participações, na verdade, da professora Ildete Pereira de Mello, da UF, e Lucilene Morandi, também da UF. E elas vão falar sobre trabalho doméstico durante a pandemia da Covid-19.
E não se esqueçam de se inscrever no o primeiro encontro brasileiro em economia da família e do gênero, que acontecerá dia 3 de setembro, e será online. Então, muito obrigado a todos, até o próximo, e obrigada pela participação. Muito obrigada. Tchau, gente, boa noite. Tchau, Simone, obrigada. Obrigada.